essa possibilidade que existe no coração do homem. Para que você entenda melhor, nós podemos olhar para esse texto dentro de um contexto maior. Em Lucas capítulo 9, Jesus envia os seus discípulos para pregar o reino de Deus e a realizar a cura. E lá diz o texto que Jesus, ao enviar aqueles 12, dá a eles poder e autoridade sobre os demônios. E não só isso, mas também confere àqueles discípulos poder para curar doenças. E diz o texto que quando eles voltam, eles trazem as notícias de tudo aquilo que eles fizeram para Jesus. E o governador Herodes fica perplexo diante de tudo aquilo que ele está presenciando. É um reboliço. 12 homens que saem amando de Jesus, amando do Mestre, e começam a curar pessoas, começam a curar as doenças, começam a expulsar os demônios da vida das pessoas. Essas notícias chegam desse reboliço para o governador, e ele fica perplexo diante de tudo isso. Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está fazendo tudo isso? No capítulo 10, Jesus envia uma comitiva maior. Agora ele envia 72 discípulos para irem às cidades essas que Jesus haveria de passar. E esses 72 que são enviados vão para lá para curar os doentes e para anunciar a chegada do reino. E quando eles voltam dessa tarefa, diz o texto que eles ficam alegres, porque até os demônios se submeteram a eles. Eu fico imaginando o contentamento desses homens ao se apresentar a Jesus. Jesus, você não vai acreditar no que está acontecendo. Os demônios estão se sujeitando a nós. Nós nos aproximamos das pessoas endemoniadas e simplesmente aquelas pessoas ficam sãs, como se nada houvesse acontecido. E essas pessoas irradiantes, contentes por tudo aquilo que estava acontecendo. Com certeza nós temos aqui um caminho aberto para uma possível atitude de vaidade e orgulho, mas logo é desfeita pelo Senhor Jesus. Jesus sempre estragando os prazeres, né? Olha só o que Jesus diz em Lucas 10, 20. Você pode ler comigo esse texto? Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Diante daquele possível contentamento dos seus discípulos, diante daquela possibilidade daqueles discípulos dizerem para Jesus: olha, mestre, veja só como nós somos realmente poderosos, olha só a nossa capacidade, os demônios, eles têm medo de nós. Jesus diz: olha, ao invés de vocês se alegrarem por causa disso, se alegrem porque Deus está assistindo tudo isso e os nomes de vocês estão sendo escritos no livro da vida. Eu tenho para mim que o papel de Jesus foi de ensinar esses discípulos quanto à importância de se manterem humildes, independente do serviço que eles prestavam a Deus. Com certeza essa é uma lição que deve ficar para nós também. Independente daquilo que fazemos, meus queridos, nós devemos ter uma postura de humildade diante de Deus e atribuir a Deus toda a honra e toda a glória por aquilo que fazemos. E quanto mais responsabilidade Deus te dá, mais difícil é para você se colocar nessa posição de humildade. Por isso é um cuidado que devemos ter, é um alerta que devemos ter. Tem um pastor numa igreja em Fortaleza que ele conta a seguinte experiência. Certa ocasião ele anunciou para a sua igreja que num determinado dia da semana teria um culto, e naquele culto iria ser realizado curas.
Então ele disse à igreja: olha, aquelas pessoas que quiserem ser curadas, venham no dia tal que nós vamos no culto realizar as curas. Não era prática daquela igreja a realização de curas, nem de comercializar isso. Mas tão somente ele entendeu no seu coração que ele deveria fazer isso e anunciou isso para a igreja. Era um período em que ele estava trabalhando justamente sobre essa questão dos dons, da capacitação que cada pessoa tem diante de Deus. E no dado domingo, reuniu a igreja e ele pregou àquela igreja, e depois no final ele disse: agora todas as pessoas que querem ser curadas venham aqui à frente. E muitas pessoas vieram à frente, e alguns membros da igreja permaneceram assentados. E ele então saiu em direção a essas pessoas que estavam assentadas. Ele disse para aquelas pessoas: você tem Jesus no coração? Tem. Você é crente em Jesus? Sou. Então vai lá orar por aquela pessoa que está com algum problema. E ele foi direcionando as pessoas que estavam sentadas para virem na direção daqueles que careciam das orações das pessoas. E o pastor então se sentou lá no último banco e ficou ali sentado. E aquelas pessoas então começaram a orar, a interceder por aqueles outros que ali estavam. E ele conta então essa experiência de que muitas pessoas ali foram curadas, inclusive a sua própria esposa. E ele, depois, quando tudo terminou, ele veio à frente e encerrou o culto. E eu achei muito interessante esta ilustração, ou esta vivência desse pastor, no fato dele querer descaracterizar o poder da figura do pastor. Porque é muito comum atribuir à figura do líder aquele que tem que fazer tudo, porque todo o poder está nas mãos daquele que é líder. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que cada um de nós, cada um dos crentes em Jesus, tem um dom. E cada um de nós tem a presença do Espírito Santo de Deus. E, portanto, todos nós temos condições, pelo Espírito Santo, a realizar alguma coisa. E não necessariamente a figura do pastor. E nesse sentido, então, eu achei muito relevante esse papel desse pastor de querer descaracterizar esse poder que é atribuído a ele e que muitas vezes ele mesmo chama para si esse papel de poder. Por outro lado, de reconhecer o papel de relevância das pessoas. Porque aqui, meus queridos, ninguém é melhor do que ninguém. Temos responsabilidades diferentes, como já dissemos em ocasiões anteriores, mas todos nós temos papéis importantes diante de Deus. Portanto, preste atenção: qualquer ministério que você venha a exercer em qualquer lugar só terá reconhecimento de Deus quando realizado com base na humildade. Tem pessoas requisitando títulos para si, tem pessoas requisitando prestígio para si, tem pessoas que não sobem num patamar como esse se primeiro não for feito todo aquele anúncio dos seus títulos, das suas capacitações, quando na realidade o que confere autoridade a uma pessoa, seja ela qual for, é a sua intimidade com o Espírito Santo. É isso que dá autoridade a alguém, é isso que confere poder a alguém, é a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que essa pessoa então realiza, nada mais é daquilo que está nela, que é a presença de Deus. E nós precisamos então reconhecer isso e reconhecer a nossa limitação. Conta-se a história de um barqueiro que ganhava a vida fazendo travessia dos viajantes num rio muito agitado. Então ele ia para lá, para cá e trazendo, levando as pessoas, transportando as pessoas de um lugar para o outro. E ele gostava desse trabalho e procurava fazer sempre com maior segurança, rapidez.
Em um dado dia, certo momento, apareceu lá um senhor todo empacotado, né? Com paletó, gravata, né? Todo bem alinhado, e quis se beneficiar daquele transporte. Alguém cheio de pose. E enquanto eles atravessavam, esse doutor, como se chamava, resolveu humilhar aquele barqueiro. E começou então a questionar um pouco sobre a vida daquele barqueiro. E perguntou para ele: o senhor sabe ler? E aquele barqueiro disse: não, eu não sei ler porque eu não tive oportunidade de aprender.